Jeremias 29, a partir do primeiro versículo. A mensagem de hoje parece provocação, principalmente para os irmãos de fora. Advertências aos distantes da terra natal. Parece provocação, mas não é não, irmãos. Só parece mesmo. Até porque se fosse provocação, até minha própria pessoa. Eu sou de Palmeiras dos Índios, né? Então estou um pouquinho distante da minha terra natal, né? Nós vamos ler o texto. Vamos ler na Bíblia, na projeção, um texto um pouco longo. Eu não quis botar na projeção para não ocupar muito espaço. A partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 19, você acompanha na sua Bíblia. Diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos faz compreender os teus propósitos nesta noite. Fala as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, mais e mais nos aperfeiçoarmos e estarmos mais próximos de Ti. Perfeição é algo
que pertence a Ti, Senhor. Mas nós devemos buscar, Senhor. Nós devemos buscar ser parecidos cada vez mais contigo, Senhor. Sermos santos, estarmos nos Teus caminhos, Pai. Nos orienta, Senhor Deus. Nos mostra as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, detalhes do texto que Jeremias escreveu. Domingo passado eu falei um pouco sobre o exemplo de Jeremias, todo o texto. Palavra de advertência que Jeremias trouxe ao povo. Me perdoe, irmão, mas ainda não foi o sinal, né? Palavra de advertência que Jeremias trouxe ao povo. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que Jeremias coloca o povo dessa vez para dois grupos distintos. A carta de Jeremias é endereçada aos que foram levados ao exílio, aos que foram os deportados. Por isso que o tema da mensagem é recomendações, considerações daqueles que estão numa terra distante da terra natal, que é o exemplo do povo de Israel, o povo que foi levado cativo. Um dos melhores exemplos que nós conhecemos de cativos que foram levados à Babilônia é Daniel e os seus 3 amigos. Foram levados jovens à Babilônia, e a gente vê no próprio livro de Daniel, depois ele veio passar 70 anos, ele começa a clamar ao Senhor, para que o Senhor lembre e cumpra a sua promessa que nós acabamos de ler aqui em Jeremias 29. Passados 70 anos, eu farei com que vocês retornem à sua cidade. Daniel, ele viveu todo esse momento, o momento de sair da sua terra, sair do meio que foi, cresceu, do meio dos seus amigos, considerado separado de muitos, não porque quisesse ser separado, não porque tivesse feito a opção de se separar, mas porque uma força estrangeira lhe obrigava a ir para um lugar que talvez não fosse esse desejo, o sentimento do coração dele. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós somos obrigados a fazermos coisas que nós não queremos fazer? Eu fico pensando nisso algumas vezes. Quantas e quantas vezes nós estamos até vivendo momentos em nossas vidas que nós não gostaríamos que estivéssemos vivendo? Em lugares que nós não gostamos de estar, ou não gostaríamos de estar, ou preferiríamos estar em outros lugares, com outras pessoas, em lugares que nós pensamos em estar, ser mais prazeroso, mais agradável. A carta, ela é feita exatamente a esses que foram levados a uma terra que não gostariam de estar. Ninguém gosta de ser exilado. Ninguém gosta de ser tirado da sua terra natal pelo exército invasor e ser levado para cidades desconhecidas, de costumes desconhecidos. Nós vemos o exemplo de Daniel lá, quando ele chega dentro do palácio do rei, mesmo diante de todos os banquetes, de tudo que ele podia participar, ele tomou a decisão de se conservar separado. O que mostra de uma forma clara para nós hoje os costumes daquele povo, do império de Nabucodonosor, das cidades que Nabucodonosor governava, eram costumes diferentes dos costumes do povo de Deus. Culturas diferentes, línguas diferentes, deuses diferentes. A carta é endereçada a esses, não só aos líderes, não só aos sacerdotes, aos profetas, mas ela diz que a carta é endereçada a todo o povo que foi levado. Palavra do Senhor ao povo que foi levado, ao povo que foi deportado. Eu gosto da NVI que ela traz essa palavra deportado, levado a um lugar estrangeiro. Porque deixa bem claro para a gente os costumes, as falas, as circunstâncias totalmente diferentes daquela que se gostariam de se ter. O primeiro grupo que nós observamos nesse texto são os grupos de deportados. Os deportados me parece um grupo que não foi favorecido. Parece um grupo derrotado. O outro grupo que aparece é os que ficaram em Jerusalém, que à primeira vista me parece que foram os vitoriosos, os que permaneceram onde gostariam de estar, que ficaram na cidade que cresceram, nas casas em que construíram, junto das plantações que mesmo fizeram. Dois grupos distintos,
aparece nessa carta. Um que é endereçado. E lembra os irmãos que é uma carta de Jeremias, mas ele começa a partir do versículo 4 de uma forma muito clara. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, na forma de carta escrita. Levada a um povo distante, que fala do próprio povo distante, mas fala também do povo que eles tinham saudade, que ficaram na cidade da saudade, nas belas canções de exílios registrados no livro de Salmo, as margens dos rios, como Ezequiel mesmo nos narra, e que muitas vezes paravam e choravam com saudades da terra natal. Esse era o momento que esse povo vivia, o povo deportado, e com certeza aqueles que tinham ficado lá, aqueles que tinham sido levados, olhavam para aqueles que tinham ficado em Jerusalém. Quantos deles talvez não dissessem em seu coração, através da sua boca: como eu gostaria de ter lá ficado. Como eu gostaria de ter sido desta forma abençoado por Deus. Meus irmãos, nem sempre as bênçãos são como nós pensamos ou nós esperamos. Levados cativos, separados dos seus, longe da vontade própria, mas perto dos caminhos que Deus havia traçado. Me chama a atenção nesse texto isso. Ninguém gosta de ser deportado, mas o ser deportado era plano do Senhor na vida daqueles. Quantas e quantas vezes a nossa vontade ela difere da vontade de Deus, daquilo que Deus traçou para nossas vidas. E eu confesso, irmãos, como é difícil lidar com isso. Como é difícil muitas vezes nós queremos uma coisa e muitas vezes sentimos Deus nos levando a outras coisas. Quantas e quantas vezes nós resistimos. A Bíblia fala-nos de um profeta chamado Jonas, que Deus disse: Jonas, vá para Nínive. Ele: não, Senhor, eu vou para Tarsis. Jonas, vá para Nínive. Não, Senhor, eu vou para Tarsis. É claro que na fuga de Jonas, até na fuga de Jonas, o Senhor é glorificado. Porque naquele navio que fugiu do naufrágio durante a sua fuga, o Senhor foi louvado ali e reconhecido como verdadeiro Deus, pelo testemunho que Jonas deu naquele navio. Mas aquele não era o plano do Senhor, que ele fosse para Tarsis. Mas a obra que Deus tinha a realizar era em Nínive. Quantas e quantas vezes os planos traçados por Deus discordam dos nossos próprios planos? O jovem gosta de traçar planos. Eu gosto de traçar planos, eu confesso, irmãos. Quem me conhece como pastor, o pastor parece ser um pouco louco. De vez em quando o pastor diz: vamos fazer isso, e faz. E os irmãos já estão acostumados aqui na igreja comigo. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi a cara espantada. Vamos fazer isso, vamos mudar de lugar, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Pastor, tem dinheiro? Tem não, mas o Senhor tem. A gente compra, vai fazendo. E até aqui tem nos abençoado o Senhor, tem nos ajudado o Senhor. Eu aprendi uma coisa, igreja: o justo viverá da fé. Deus me ensinou isso e tem ensinado a cada dia, a cada momento. Mas muitas vezes nós caminhamos caminhos que o nosso coração não existe. O nosso coração não existe. Eu me lembro dos tempos quando eu estava estudando ainda em São Paulo, São Carlos, e que eu queria demorar mais tempo lá. Irmãos, eu sofri que só, até entender que eu tinha que vir para Maceió. Passei 4 anos e 3 meses morando em São Carlos, São Paulo, na época que estudei, que fiz doutorado lá, e que queria permanecer lá. Tinha feito os planos de ficar lá, mas os meus planos todos foram frustrados. E quanta resistência eu tive em voltar para a minha terra natal, porque eu queria ficar lá. Até que Deus criou todas as circunstâncias e todas as formas, que veio um exército de Nabucodonosor, me pegou, me levou cativo de volta para Maceió. Botei sempre um conto de réis na carteira. Disse: quem para mamãe e para papai, como diz a história. Ele disse: olha, compra a passagem de avião para a gente voltar, e compra no cartão parcelado, e depois eu pago. Como eu não sei. Eu dizia para minha esposa nessa época, eu dizia: olha, vamos lá para casa, porque quando a gente estiver sem nada de casa, tu vai para a casa da tua mãe, eu vou para a casa do meu. A gente não passa fome. Então Deus criou circunstâncias para me fazer entender os planos de Deus sobre a minha vida, pessoal.
Eu olho para o povo de Deus, o povo que foi levado deportado. Como deve ter sido difícil para esse povo. Mas muitas vezes nós precisamos entender que os planos de Deus, os nossos planos são diferentes. Aquilo que queremos versus aquilo que Deus destinou para nós. Difícil fazer a vontade de Deus quando ela não coincide com a nossa vontade. Como é difícil. Como é difícil de papai e mamãe. Eu conheço irmãos que olham: Senhor, levanta missionários. Senhor, levanta obreiros para a tua igreja. Aí o filhinho diz: mamãe, eu quero ser um missionário. Você não, fica aí sentado. Eu conheço uma pessoa próxima a mim que disse para a filha: primeiro você vai fazer faculdade. Eu sou muito próximo a mim. Quantas e quantas vezes nós pedimos a vontade de Deus e quando ela vem, nós nos espantamos com o que Deus quer fazer. Esse texto ele vai nos mostrar o caminho. Para isso Deus separa esse povo da sua terra natal. E muitas vezes nós precisamos entender. Esse texto vai nos mostrar lições. Lições do resultado de uma saída difícil, dolorosa, de um sacrifício real, de uma dor, de sofrimento, de um local que muitas vezes nós achamos que nós vamos estranhar. Eu me lembro quando eu vim para Maragogi, eu me preocupava: Senhor, como é que vai ser minhas meninas? Senhor, como é que vão ficar minhas filhas? Com pouco tempo eu tinha um problema. Toda vez que eu dizia: vamos para Maceió, a pequenininha dizia: eu não quero ir para Maceió, Maceió é feia. Dizia: mas você tem que estudar, aquela escola é feia. Que problemático eu tenho. Eu dizia: mais velha, já adolescentezinha, tem as amiguinhas. Arrumou um monte de amiga aqui e não quer sair mais daqui também. Como Deus faz as coisas. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Deus fala algumas coisas para aquele povo. Ele vai falar, dizer: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, deem as suas filhas em casamento. Sabe o que é que o Senhor está querendo dizer ao povo? Gente, continue, vivam. Porque tem momentos em nossas vidas que nós paramos, nós ficamos olhando para trás. Aquele povo, com certeza, em muitos momentos ficava olhando para o tempo da sua terra natal. E eu me lembro de Ezequiel, nas margens dos rios e dos salmos, do choro do povo por estar distante da terra natal. É preciso o Senhor muitas vezes vir sobre a nossa vida, meu irmão. E a primeira advertência que Deus fala para aquele povo, dizendo: eu o deportei. Coisa estranha. O Senhor levou cativo o seu povo? Sim. O seu povo estava em terras estranhas. Meu irmão, eu entendo uma coisa na vida do cristão: nós vivemos em terras estranhas. Que eu vivo nesse mundo, mas esse mundo não me pertence. Meu reino é celestial. Minha terra natal não faz parte desse mundo. Eu estou como estou deportado aqui, vivendo em terras estranhas, com costumes estranhos. No momento que eu nasci para o Senhor Jesus Cristo, no momento que eu conhecia Jesus, eu passei a ser um cidadão celestial, não mais desse mundo. Continue a sua vida. Construam casas, usufrua das casas. Plante o jardim como um dos frutos do jardim, ou seja, não se preocupe com o tempo. Tem gente que vive preocupado: eu construo casa, eu vou ficar aqui, eu vou embora, o que é que eu vou fazer? Vivam. A preocupação muitas vezes é tão grande que a gente deixa de viver. Deus chega dentro daquele povo e diz: olha, continuem a viver, estabeleçam-se na nova terra, dê continuidade, usufruam das obras que vocês vão realizar. Não é tempo de ficar em murmuração, nem lembrar das coisas do passado. Quantas e quantas vezes nós ficamos recordando o passado? E o Senhor chega para o seu povo: multipliquem-se e não diminuam, continuem firmes, mostre que vocês são povo do Senhor. Segunda coisa que me chama a atenção é que ele fala: prosperidade do outro é prosperidade sua.
Busque a prosperidade da cidade, para a qual eu te deportei, e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, aquele povo estava cativo, ainda tinha que orar: Senhor, abençoa o reizinho querido Nabucodonosor, que me trouxe cativo de Jerusalém, e eu estou aqui distante da terra natal. Senhor, abençoa, faz ele prosperar, ficar muito rico. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quantos crentes eu encontro dizendo: aquele meu chefe, aquele meu patrão, aquele cara não merece nada. Ou que emprego ruim que eu tenho. Eu queria que aquela loja fechasse. Eu queria que aquele negócio fracassasse. Irmão, a palavra de Deus diz outra coisa: busca a prosperidade do seu trabalho, porque a sua prosperidade depende disso. Busque a prosperidade da sua cidade, porque a sua prosperidade depende disso. Busque a prosperidade onde você está. Interessante que eu trabalho num local que tem muita gente de vários estados do Brasil. E como a gente está num estado que tem muitas dificuldades, tem gente que só chega para falar mal. Porque Alagoas não presta, e aqui não presta, aqui é ruim. Muitas vezes eu viro: tchau. É falta de tchau? Eu dou. Ore para que essa terra seja abençoada. Deus te estabeleceu aqui, Deus te trouxe aqui. Plante, construa, case, permaneça, ore, porque a sua prosperidade também depende dessa prosperidade. Quantas vezes nos esquecemos de orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida? Outra coisa que a palavra de Deus nos mostra: não desvie o caminho, não sigam mentiras. Não deixem que os profetas adivinhem que há no meio de vocês nos engane. Não dê atenção aos sonhos que vocês lhe encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Havia um problema no meio do povo, mesmo em Jerusalém. Durante o ministério profético de Jeremias, vários outros profetas se levantaram contra Jeremias com falsas profecias. Esse mesmo problema ele estava presente ali no reinado de Nabucodonosor. Sonhos, como é bom ouvir palavras que nos são boas e agradáveis. Como é bom ouvir muitas vezes mensagens que nos são belas canções de amor. Deus fala em certo momento ao profeta Ezequiel, ele diz que as suas palavras, as suas mensagens são como as belas canções de amor para o povo. Entra pelo ouvido e sai por outra, como uma bela canção. Mas o profeta de Deus, ele traz a palavra de Deus conforme Deus assim falou. Quantas e quantas vezes encontramos no nosso meio pessoas falando e trazendo palavras as mais diversas possíveis, palavra que Deus não falou, sonhos que Deus não colocou, coisas que Deus não mostrou de forma alguma. As pessoas gostam de insistir com isso. Tomar os caminhos que não são do Senhor. Não desviem o caminho, não sigam mentiras. Mesmo no tempo de hoje nós vemos quantas mentiras, quantas profecias novas surgindo a cada dia. Quantos livros novos surgindo a cada dia, baseado em tantos falsos profetas que dizem ter visões que são de Deus. Astúcia maligna do diabo, para conduzir muitos ao erro, à mentira, ao se desviar do caminho do Senhor. Espere o tempo de Deus. Versículo 10, ele fala algo que eu acho tremendo: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. O tempo é de Deus, ele não se esquece dos seus. Irmãos, quantas vezes nós queremos dar um jeitinho nas promessas de Deus sobre as nossas vidas? Deus está demorando muito. Vamos dar um jeitinho para a bênção vir mais rápido. Tem gente que diz que quando a gente tem uma bênção a receber, o inimigo vem logo na frente com outra. Você já ouviu essa história? Mas quando o tempo não é o de Deus, a bênção não é de Deus, com certeza. Há o tempo do Senhor para todas as coisas. Há o tempo de redenção. Há um tempo de socorro.
ao tempo de nós esperarmos a resposta de Deus, a vinda de Deus de fato para determinadas promessas sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não somos pacientes o suficiente de ouvir, de ver o socorro do Senhor. Muitas vezes nós queremos agilizar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer operar. Esperar em Deus é esperar em Deus, é no tempo de Deus, porque há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Todo o propósito. Ao tempo de sair do cativeiro. Meus irmãos, interessante que muitas vezes nós não entendemos o cativeiro de Jerusalém. O cativeiro de Jerusalém fez com que o povo de Deus fosse espalhado por muitos lugares. Fez com que o nosso Deus fosse conhecido em terras distantes. Meus irmãos, houve um momento na história de Jerusalém, pós Jesus Cristo, que os cristãos foram chamados a saírem muito fora. A igreja é aquela que sai para fora, aquela que prega, aquela que anuncia. Aquele que não saiu de Jerusalém, padeceu em Jerusalém com a destruição de Jerusalém. Deus, quantas vezes que levar a sua igreja a outros lugares, mas com certeza muitos padeceram em Jerusalém, porque criaram raízes terrenas, que os impediu de sair em outros lugares, estarem no lugar daquele que o Senhor determinou sobre as suas vidas. Não insiste em não ouvir a palavra de Deus. Aqueles que ficaram em Jerusalém, os seus compatriotas, Deus fala sobre eles, diz assim: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Deus está dizendo ao povo que foi para o exílio: olha, quem ficou em Jerusalém vai ser perseguido pela guerra, pela fome, pela peste. A vontade de perguntar: quem quer ficar em Jerusalém? E com certeza muitos daqueles tinham saudade e vontade de estar em Jerusalém. Nós não sabemos os motivos claros, mas Deus de alguma forma separou um povo para perpetuar a sua palavra e o seu povo, e levou esse povo para terras distantes, e deixou um povo em Jerusalém, que haveria de enfrentar todas as guerras, todas as doenças, todas as coisas ruins lançadas por aquela cidade, e com certeza seriam destruídos. Aqueles que foram deportados, eles foram chamados à salvação. Aqueles muitas vezes que trilharam caminhos que aparentemente não eram seus caminhos, Deus os tirou para que pudessem ser poupados. Embora muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. O motivo que Deus fez tudo isso, porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhe enviei pelos meus servos, os profetas. E os que foram exilados, vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Me chama a atenção esse passo da palavra de Deus. E Deus diz que aqueles que ficaram não deram atenção, e aqueles também que foram não deram atenção. Muitas vezes eu confesso que me pergunto: Senhor, onde é que está a diferença? Eu não entendi. Não ficou claro para mim. Porque alguns foram levados cativos e outros ficaram. Deus, de toda sabedoria, sabe que Deus separou alguns para a salvação, para receber uma promessa, e outros foram condenados. A verdade é que todos não ouviram a palavra de Deus. A carta que vem de Jeremias para o povo é uma carta de exortação. De exortação dizendo: olha, permaneçam firmes. Lembre-se de uma promessa: após 70 anos eu virei restaurar vocês. Eu virei e libertarei vocês do cativeiro. Olha, faça o seguinte: durante 70 anos, aprendam a andar no meu caminho. Deus pega aquele povo separado durante 70 anos e diz: povo,
Aprenda a andar no caminho que Ele traceu. Povo, eu tenho promessas para vocês, promessas especiais. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Esses são os planos que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes há momentos em nossas vidas que nós não entendemos, irmãos. As lições que nós podemos tirar para nós hoje. Há momentos difíceis que aparentemente nós estamos sendo deportados, nós somos exilados, nós somos cativos. Momentos muitas vezes que dói bastante. Momento de choro, de lágrima. Mas eu queria dizer a você que Deus tem promessas para a sua vida. Que esse período de buscar o Senhor e de achar o Senhor já se encontra e é disponibilizado a mim e a você. Que a promessa de outrora feita ao seu povo depois de 70 anos de cativeiro já se cumpriu em Cristo Jesus. Porque todo que pede recebe, e todo que busca encontra. Todo que vem ao Pai através de Jesus Cristo chega diante do Pai. Quantas e quantas vezes passamos por momentos os mais diversos possíveis, mas Deus muitas vezes querendo nos mostrar, nos aperfeiçoar, para que nós possamos reconhecer o seu caminho em nossas vidas, e nós possamos deixar de trilhar nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e estabelecer a vontade de Papai do Céu em nossas vidas. Quantas vezes eu mesmo quis ficar em São Carlos, São Paulo, tantos amigos que eu tenho lá, tão bom de trabalhar, mas aqui era o lugar da bênção do Senhor na minha vida. Sabe o que Deus fez na minha vida? Ele não deixou eu ficar lá, Ele me trouxe como cativo. Nas nossas vidas constantemente acontece isso, nas diversas áreas da nossa vida. Deus estabeleceu a sua vontade na nossa vida. Há algo na minha vida que eu sempre coloco: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas vidas. Tenho essa certeza no meu coração, carrego tanto tempo. Eu quero carregar até o dia que o Senhor faz o que Ele fizer, deixar de ser exilado. Eu quero carregar essa certeza no meu coração. E no dia que eu for para esse lado, não é para esse lado, eu vou poder ver a mão do Senhor dizendo: olha, por aqui. Mesmo que isso não seja a minha vontade, mas eu quero ver a mão do Senhor sobre a minha vida. Baixe sua cabeça nesse momento. Como é que está a sua vida? Os seus momentos, a sua história, que Deus já fez ou está fazendo na sua vida. Exilado, distante da terra natal, mas perto do Senhor. Deus está aqui nesse lugar, meu irmão. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, nós sentimos uma inquietação tão grande dentro de nós, e a gente não entende porquê. O Espírito Santo de Deus que se move está aqui nesse lugar. Ele que atua em nossas vidas, Ele que nos mostra as circunstâncias da nossa vida, Ele que fala com você nesse momento, fala sobre os seus caminhos, sobre a sua vontade e a vontade dele. Coloque sua vida diante do altar do Senhor nesse momento.